A Enterprise é ordenada a fazer contato com os Melcotianos, e Kirk e sua tripulação acabam se vendo numa recriação surreal do Velho Oeste, como punição por sua visita não convidada, em Spectre of the Gun, o primeiro episódio a ser produzido na terceira temporada de Jornada nas Estrelas. Spectre of the Gun marca aí o início da produção da terceira, atribulada e última temporada de Star Trek, a série original de Jornada nas Estrelas. E olha, para ser o primeiro episódio de uma temporada muito complicada, ele se saiu melhor que a encomenda. É um ótimo episódio, na minha opinião. Há controvérsias, há quem não goste. Eu particularmente gosto muito dele, acho que é bem criativo e surpreende, né, a qualidade pelas circunstâncias em que foi produzido. É importante a gente lembrar nesse momento, fazer uma rápida recapitulação aí do que estava acontecendo na série para entender como é que ele foi desenvolvido. Primeiro precisamos lembrar que a série praticamente foi cancelada mesmo no segundo ano, a NBC não estava afim de refazer, queria mesmo escantear a série, mas houve aquela campanha maciça de fãs, né, liderada por Bjo e John Trimble, o casalzinho de fãs lá que visitava os estúdios e tal, e mobilizaram a comunidade de fãs numa época em que não tinha internet, era complicadíssimo divulgar essas coisas, e milhares de cartas, centenas de milhares de cartas foram enviadas à NBC pedindo pelo não cancelamento. E a rede, claro, pressionada por conta desse movimento, considerou renovar a série por uma terceira temporada, chegou a anunciar isso no final da exibição do segundo ano, para tranquilizar os fãs e para eles pararem de escrever cartas, o que não deu muito certo, porque aí começaram a escrever para agradecer, mas renovaram a série para o terceiro ano, e de início estavam cogitando colocar a série, tirar daquele horário, sexta-feira, 8h30 da noite, que era péssimo, para um horário melhor. Segunda-feira, 8, 8h30, 7h30, estavam discutindo aí o horário na hora de pensar na grade aí para a temporada 1968-69. E o Gene Roddenberry ficou muito animado a princípio, né? Começou a já trabalhar, encomendar episódios e estava prometendo para a NBC que se esse horário da segunda-feira fosse mantido, ele seria o produtor de fato, né? O showrunner da série, como ele tinha feito no começo da primeira temporada. Só que aí brigas internas lá dentro da NBC, qual programa leva o melhor horário e tal, não sei o que, eles entraram num conflito com um programa de comédia que estava indo muito bem, e o programa de comédia acabou pegando o horário da segunda-feira e Star Trek voltou para sextas-feiras em horário pior ainda do que da temporada anterior. Saiu de 8h30 para 10 da noite. Uma série voltada para o público jovem, complicadíssimo, né? O Gene Roddenberry sabia que era o beijo da morte, que não ia ter como salvar a série. Ela estava muito mal programada no horário pelo perfil de público que ela tinha. E aí ele jogou a toalha, falou, bom, então eu não vou ser o produtor, vou contratar alguém, vou ficar de produtor executivo lá, só de longe observando, e vou contratar um outro produtor. Bob Justman achou que tinha chegado a vez dele, né? O fiel escudeiro estava ali há 2 temporadas, trabalhando com o lado mais técnico da produção, a coisa nuts and bolts, né? A coisa mais operacional, e achava que podia dar essa contribuição criativa sendo o showrunner de fato da série. Mas o Gene Roddenberry não tinha essa confiança toda e trouxe para essa função um cara chamado Fred Freiberger. E o Freiberger era alguém que o Gene realmente tinha em mente para Star Trek. Ele chegou a sondar o Freiberger para ir para Star Trek na primeira temporada, quando acabou contratando o Gene Coon, porque o Freiberger não podia, tinha outros compromissos. Mas aí no terceiro ano encaixou e o Freiberger veio. DC Fontana queria fazer outras coisas, buscar outros caminhos na carreira e decidiu continuar colaborando com textos, mas não como parte do staff. E aí o Freiberger traz o seu número 2, que seria o Arthur Singer, para ser o editor de história, substituindo a DC Fontana e ajudar ele aí a refinar os roteiros da temporada. Equipe montada, uma das pessoas que estavam dispostas a escrever como freelancers para Star Trek era Gene L. Coon, o roteirista que foi o showrunner aí desde meados da primeira temporada até quase o final da segunda temporada, meados da segunda temporada, e ele estava a fim de escrever ainda para Star Trek, mas tinha um contrato de exclusividade com a Universal. Claro que o Roddenberry sempre deu um jeitinho e decidiram que ele ia usar o pseudônimo Lee Cronin
em todas as contribuições que desse para essa terceira temporada. Inclusive nos memorandos, em toda a documentação da série, só aparece o nome Cronin, não aparece o nome Kuhn, para não complicar de vazar que era ele por conta desse contrato de exclusividade. Ele estava, a rigor, quebrando o contrato com a Universal ao colaborar com Star Trek. Inclusive a NBC também estava mancomunada, sabia disso, todo mundo mantendo o bico calado e chamando o Kuhn de Cronin para lá, Cronin para cá. E foi Lee Cronin, que produz aí essa história, uma ideia muito criativa, né, de como trazer Star Trek para o Velho Oeste, usando aí o episódio do OK Corral, uma história famosa de Velho Oeste americana, né? Quem se divertiu, inclusive, ao ver o roteiro foi DeForest Kelley, o Dr. McCoy, que antes de fazer Star Trek costumava fazer muitos filmes de faroeste e já tinha feito várias interpretações desse duelo do OK Corral. Volta a fazer dessa vez nessa versão surreal de Star Trek, né? E além de surreal, inacurada do ponto de vista histórico. Na versão original do Kuhn, ele até tentou seguir a história mais de perto, né? Todo o duelo ali dos Earps e dos Claytons e tal, mas acabou que o Fred Freiberger e o Arthur Singer, na hora de reescreveram sem muita preocupação histórica, até porque já tinha ali um argumento dentro do episódio de que era a forma como o Kirk e a tripulação lembravam desse episódio, então tinha motivos ali, tinha desculpas, digamos assim, para não ser acurado historicamente, e se sentiram mais livres para escrever de forma mais poética, mais lírica esse encontro. E naturalmente que também contribuiu para essa estranheza o aspecto surreal do episódio, né? Essa coisa de você ter apenas as fachadas dos prédios e coisas penduradas no vazio, relógio pendurado no vazio sem a parede e tal, cria um aspecto muito peculiar a esse episódio, na minha opinião muito criativo, muito interessante, mas motivado de início inteiramente por uma questão orçamentária. Para a terceira temporada o orçamento tinha encolhido ainda mais, ido a $178.500, e era um orçamento bem apertadinho, ainda mais porque os contratos dos atores previam aumentos a cada nova temporada. Então o custo com os atores subiu, a grana que tinha para fazer o episódio caiu, e isso naturalmente impedia grandes ambições de filmar em locação. O plano original, é claro, era usar uma cidade de faroeste aí, cenográfica, e fazer uma coisa mais tradicional. Não tinha dinheiro para isso, entrou a criatividade em cena. Matt Jeffries, né, o designer aí de produção, realmente trabalhando muito bem para fazer esses cenários e criar esse ambiente realmente alienígena, essa recriação alienígena de uma história de faroeste. Algumas mudanças que marcam aí o começo da terceira temporada: a troca do tecido dos uniformes, acharam aí um tecido de poliéster muito melhor, agora os uniformes não iam mais encolher como aconteciam nas temporadas anteriores. A gente pode perceber no vídeo, principalmente agora com alta definição, que realmente a qualidade dos uniformes melhorou, e também deram uma mexida na abertura, né? A abertura ganhou aquela cor azul em vez do amarelo para os letreiros e tudo mais, mostrando mesmo uma mudança razoavelmente brusca aí de estilo da segunda para a terceira temporada. Uma das coisas que também mudam aí na terceira temporada, e a gente já vê muito claramente em Spectre of the Gun, é o aumento da formalidade entre os personagens, né? Eles eram bem amigos na época em que o Gene Kuhn era o produtor e se tratavam pelo primeiro nome ou por apelido. Era Jim, era Spock, era Magro, né? Bones, enfim. E aí o Gene Roddenberry instruiu o Freiberger a restituir um pouco da formalidade. Então vocês veem que logo no começo o Kirk duas vezes chama o Spock de oficial de ciências e não de Spock. Quebra um pouco aquele espírito de camaradagem que existia entre os personagens com a reintrodução dessa formalidade, uma exigência do Roddenberry, mas que muita gente botou na conta do Freiberger. Na verdade foi o Roddenberry que instruiu isso. Ele não queria, ele não gostava daquele lado mais de humor, né, mais descontraído do Gene Kuhn, e queria tornar Star Trek mais séria novamente. E para dirigir esse episódio,
quem apareceu mais uma vez em sua última contribuição para Star Trek foi o Vincent McAveety, né? O diretor que já tinha feito 5 episódios, esse é o 6º que ele faz, e mais uma vez faz um excelente trabalho, né? Trabalhando aí numa situação surreal. Ele que já tinha uma carreira forte de dirigir episódios de faroeste, pegou esse episódio surreal e deu muito boa conta do recado, inclusive introduzindo cenas e ideias que não estavam no roteiro, mais marcadamente aquela hora que o tiroteio acontece e as balas atravessam os personagens e só furam aquele tablado de madeira atrás. Aquela foi uma ideia do McAveety que não estava no roteiro, foi executada no set e funcionou muito bem, agregou aquela situação surreal ali de que as balas não são de verdade, de que é tudo uma ilusão e tudo mais. É realmente muito eficaz, trabalhou muito bem, teve problemas sérios com um dos atores escalado para viver, um dos ERPs, e que realmente o cara estava totalmente fora fez uma leitura ótima na audição, quando chegou para fazer o episódio o cara estava meio grogue, meio zonzo, não conseguia fazer, tiveram que dispensar o ator, isso naturalmente gerou atrasos à produção, e o episódio acabou fechando, em vez de fechar em 6 dias, fechou em 7 dias, e naturalmente estourou o orçamento, porque nessas circunstâncias, lidando com esse tipo de coisa, tendo que ainda pagar o ator e trocar, escalar outro, no meio da produção, chegaram a gravar algumas cenas com esse ator, isso complicou um pouco. Felizmente os demais trabalharam muito bem, já estavam bem acostumados com faroeste também, eram atores de faroeste, e curiosamente tiveram um choque quando chegaram no estúdio e viram aquele cenário, né? Imaginando que iam fazer um OK Corral tradicional, ver aquele cenário, aquele vermelho muito legal que o Jerry Finnerman projeta no céu, por instrução do Bob Justman, cria um visual todo especial. Então, apesar de todas as dificuldades, é um episódio que realmente funciona, na minha opinião, e traz também uma cara muito de Neo Kun, né? Segue muito aquele roteiro muito parecido com Arena, que ele também escreveu, aquela ideia de que a humanidade é testada e é considerada bárbara por uma civilização, e aí no final, pelas ações do Kirk, ele mostra que talvez exista sim alguma esperança para a humanidade prefere não matar, faz uma escolha não violenta ao final de tudo, e é bem a cara, é bem a receitinha do Neo Kun, e acho que funciona muito bem aqui. É um episódio que tem sim o DNA da Star Trek clássica, não se aproxima muito dos episódios meio toscos que a gente teria ao longo do 3º ano. Realmente é um episódio que poderia se encaixar em qualquer uma das temporadas anteriores, marcando um bom começo aí para essa 3ª e difícil temporada de Jornada nas Estrelas.